Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Pensando Alto. E no Pensando Alto de hoje eu vou falar sobre o próximo signo, o segundo signo do zodíaco, onde o Sol, dia 19 de abril, já está reinando, o signo de Touro. E é um signo muito querido porque esse signo faz parte de mim. Eu não sei se você viu, mas alguns episódios anteriores eu contei sobre o meu despertar. E esse despertar que me levou ao tarô, o tarô que faz parte da minha vida até hoje, também veio a astrologia. E a astrologia também está na minha vida até hoje. Claro que eu me formei em outra profissão, fiz outros cursos, trabalhei em outras áreas da vida. Mas o tarô, a astrologia, os cristais, hoje tomam conta de mim por completo. Por mais que eu estude outros assuntos, eles estão sempre junto de mim. E possivelmente isso explica quando eu descobri, quando eu tinha 20 e poucos anos, após aquela crise existencial, aquela crise de estresse que eu tive, que realmente eu cheguei numa leitura de tarô. E foi quando essa leitura me renovou em energia e de lá eu migrei para o curso de astrologia junto à mesma pessoa que leu o tarô para mim, a querida Olga. E quando eu comecei a estudar a astrologia, naquela época, nós tínhamos que fazer todas as contas, porque hoje você coloca os dados no computador e o computador calcula todo aquele mapa para você. É maravilhoso, sai em instantes, como nós estamos acostumados, né? Mas naquela época, nós usávamos papel quadriculado. Eu tenho esse material até hoje e uma hora eu vou mostrar para você. E nós tínhamos que calcular tudo e eram muitas contas, porque tinha que calcular todos os planetas, depois os trânsitos entre eles e era assim, nossa, uma extensão. Um material valioso que eu faço questão de guardar, inclusive, porque conta a minha história. E falando em valor, em dar valor, isso também resume o signo de Touro. Eu não sei se você convive com algum taurino, se você conhece algum taurino, e você pode ter algumas características desse signo muito escancaradas. Taurinos costumam ser muito sinceros e nem sempre essa sinceridade agrada, porque na maioria das vezes as pessoas não querem ou têm dificuldade em ouvir a verdade. Agora, uma taurina, né? Taurinos de plantão que o sol brilha em Touro, que nasceu sobre esse signo, né? Com o sol em Touro, costumam gostar de comer, gostam de sabores, gostam de aromas, bons perfumes, gostam do capricho, gostam inclusive de tudo que é agradável ao toque, inclusive. Gosta de carinho, mas gosta de tecido confortável e, portanto, preza muito pelo conforto. Não só tecido. A casa de um taurino, por exemplo, sempre vai ter alguma coisa que abraça você de alguma forma, convidando inclusive para você ficar. Taurinos costumam ser bastante persistentes e muitas vezes a persistência é encarada, inclusive, ou é descrita como teimosia. Você já percebeu que às vezes a pessoa está teimando alguma coisa e daí a pessoa fala, acho que é touro. Mas o touro, ele tem essa persistência para conquistar o que ele tanto deseja. E por isso que não deixa de ser uma teimosia, mas eu prefiro, como estudante de astrologia, identificar essas características que muitas vezes mudam. Touro também preza pela qualidade, preza pelo cuidado. Então são pessoas geralmente que têm muito cuidado em tudo que o aparelho dura, o óculos dura, tudo que é de Touro, por exemplo, é uma vida
E eu percebo, porque eu sou de touro, e tem coisas que na minha vida, por exemplo, que eu falo, nossa, isso aqui é muito antigo, mas eu não tenho coragem de dar. Por incrível que pareça, porque aquilo tem valor. Eu reconheço o valor, eu entro nessa percepção. E touro gosta de perceber. Touro tem essa percepção aguçada, assim como o paladar, assim como os instintos. Touro, por exemplo, vou pedir para fechar a câmera aqui, né? Por que o símbolo de touro? O touro, dizem que de touro tudo se aproveita, nada se perde. Então, quando nós falamos do signo de touro, eu quero que você imagine touro como essas propriedades onde tudo realmente tem valor. Ele vai dar um jeito de deixar com valor, ele vai deixar com que você aproveite de tudo e de tudo tenha realmente significado. Nós estamos, é claro, com aspectos em touro que eu vou falar já já, mas antes eu vou contar também o lado que não é tão positivo de touro, né? Afinal, será que apenas touro só tem coisas boas? Eu vou dizer para você, claro que não. Touro, como todos os outros signos, tem o lado positivo, mas também tem o lado que não é tão positivo. Por exemplo, podem ser muito gulosos. Os taurinos tendem a comer demais, comer de forma excessiva. Tem uma outra característica pior, quer saber? A característica que eu acho que mais desafia os taurinos é ficar remoendo alguma situação que ele não gostou. Ele fica aquela sensação de, sabe, quando fica mastigando, tentando entender o que está acontecendo e ele fica lá dias, às vezes, pensando naquela situação. Chega a ser mágoa, rancor, ou o que quer que você, às vezes, se você é taurino, ou se você tem esse signo em alguma casa com alguns aspectos e planetas que fazem a diferença na sua vida, você vai perceber essa característica que você precisa entender. Na verdade, o taurino busca por compreensão. Ele quer entender por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, por que ele ouviu aquela palavra, por que tal pessoa agiu dessa forma com ele. E nessa história, o taurino vai ficar tentando digerir, mastigando a conversa, mastigando os termos. E isso pode, inclusive, prejudicá-lo. Por incrível que pareça, touro é regido por Vênus. E Vênus rege também Libra. Apesar de ser o mesmo planeta, Vênus em touro tem uma conotação, uma descrição, e Vênus em Libra tem outra performance, por exemplo. Então, em touro, ele atrai inclusive dinheiro, fala de beleza, fala de sabores, fala tudo que é gostoso. Em Libra, ele fala de outro tipo de beleza, num capricho diferenciado. Inclusive os librianos, que eu vou falar lá na frente, eles costumam ser muito caprichosos em tudo que eles fazem. Se taurino preza pelo valor, gosta de coisa boa, gosta inclusive de coisas que durem, taurino tem dificuldade, inclusive, falo por experiência própria, por comprar coisas muito baratinhas. O touro, inclusive, inconscientemente, ele vai sempre no que está mais caro. Eu confesso que isso acaba sendo até uma dificuldade. Muitas vezes eu prefiro não comprar do que comprar o mais barato, entendeu? E eu sei que não tem nada de errado se você prefere comprar o mais barato, mas isso se torna uma característica minha. E a gente aprende a lidar com isso. Talvez ao invés de ter várias, eu prefira ter uma só. Mas essa que eu tenho, essa coisa que eu escolho, por exemplo, eu prefiro que seja da melhor qualidade. Isso é touro, e claro que tem
touro em várias, né, conforme a casa que ele está no seu mapa astrológico, por exemplo, é possível que você tenha essas características bem latentes em uma casa. Então, por exemplo, se você tem touro no ascendente, você vai ter uma personalidade com essas características. Se você tem o mapa em repouso, né, começando com o seu ascendente em Áries e a casa 2 em touro, touro fala do dinheiro, fala dos valores. E onde touro estiver, ele vai trazer essas características na sua vida. Quando nós falamos de touro, Vênus, que inclusive é o regente de touro, você pode observar que sempre vai ter algum ganho, uma busca, algo que vai atrair, inclusive, dinheiro, porque touro fala da nossa casa 2, da nossa casa dos valores. Agora, você pode procurar no seu mapa astral, no seu mapa astrológico, por exemplo, esse símbolo de touro. Não sei se dá para ver aqui, vou fechar nessa câmera aqui. Então, onde você tiver esse símbolo de touro, você vai conseguir descobrir que é o signo que está nesta casa. Touro na casa 3, por exemplo, que fala da casa dos estudos, ele pode trazer dificuldades no aprendizado, porque touro tem uma característica. Touro é bastante envolvente, mas às vezes ele tem muita dificuldade em aprender alguma coisa. Uma outra característica de touro é a lentidão. O touro não é tão rápido como, por exemplo, algum outro signo que, sabe, aprende tudo de forma muito ligeira, que não tem dificuldade. O touro, ele pensa mais. Ele demora, às vezes, até para falar, porque pode ser que ele esteja raciocinando sobre o que ele está ouvindo, sobre o que ele está vendo. Mas não significa que ele não vá aprender, muito pelo contrário, porque o touro, quando se envolve, ele se envolve de corpo, de alma e espírito, ele se dá por completo. Tanto que amigos de touro, por exemplo, são aqueles amigos fiéis, que você vai poder confiar os seus segredos, inclusive, vai poder contar a sua vida inteira e ele vai guardar aquilo com ele. Porque taurino, como eu falei lá no começo, ele gosta de guardar coisas de valor. E amizade para um taurino, por exemplo, é algo muito valioso. Afinal, amigo não se compra, não é mesmo? Então, uma amizade com taurino é para uma vida inteira. A não ser que acontecer alguma coisa que realmente o desagrade ou que envolva traição, alguma situação que o taurino não fique muito confortável, que sinta-se, inclusive, passado para trás. Então, quando nós falamos de touro, agora você, se a pessoa falar que é taurina, você já sabe quais são as características em evidências que ela traz. E você vai saber que ela é confiável, ela é amável, mas também tem uma outra característica que eu não sei se você já percebeu. Taurinos costumam ser muito bravos. Você não pode tirar um touro, uma pessoa de signo de touro do sério, porque senão você não vai aguentar o mau humor, você não vai aguentar o que pode ser que venha de rebote. É melhor você, sabe, colocar e ir devagar. Se você mexer com um taurino de uma forma que não seja bacana, pode ser que ele nunca mais te perdoe. Ele vai guardar esse rancor, essa mágoa, e aí vai ficar muito difícil. Mas eu confesso que eu já perdoei tanta gente, já aconteceu tantas coisas, e claro que eu também precisei me desculpar por muitas questões que eu já errei. Taurinos costumam ser fiéis, taurinos costumam ser bravos, taurinos costumam ser cuidadosos. Eu quero que você entenda essas características, porque todos nós temos esse signo em alguma casa do seu mapa astrológico. Então pode ser que se você verificar que touro está lá na sua casa da carreira, pode ter certeza que talvez você tenha um pouco mais de dificuldade de chegar no sucesso que você deseja. Pode demorar um pouco mais, porque touro é mais lento, mas não significa que você não vai chegar. E quando você chegar lá, você pode ter certeza que você vai ter galgado, você vai ter persistido no que você queria. E isso vai trazer um certo padrão, inclusive financeiro, que vai te fazer muito bem. E daí?
Será que você já tem visto o seu mapa astrológico? Será que você está curtindo os programas e indo lá pesquisar onde você tem Touro, onde você tem Áries? Você já sabe do seu signo? Olha só, esse ano 2025, o Sol entra em Touro no dia 19 de abril. E isso pode acontecer. Eu mesma já falei aqui no programa para você que às vezes acontece que se você nasceu no último dia ou no primeiro dia de um signo, é importante que você verifique se o Sol já tinha mudado de signo ou se ainda estava. Isso é muito comum. Por exemplo, eu sou do dia 20 de abril e no ano que eu nasci, o Sol já estava em Touro. Quando você pega um horóscopo, quando você vai ver a parte da astrologia, geralmente o primeiro dia de Touro é dia 21 de abril. Mas eu quero deixar que você não leve isso à risca. Você realmente deve procurar pelo seu mapa astrológico. O dia, o mês, o ano que você nasceu, a hora, o minuto, a cidade e o estado. E aí você pode verificar lá na internet mesmo qual é o gráfico, né? Quais são os aspectos que estavam no céu quando você nasceu, na hora do seu nascimento. E claro, muitas vezes as pessoas não entendem nada daquele gráfico, porque são desenhos, né? São símbolos, por exemplo, e é aí que talvez você precise de ajuda de algum astrólogo, algum estudioso que possa te orientar da melhor forma. Não é porque você é do signo de Touro que você é Touro em gênero, número e grau, não é isso. É que o seu Sol brilha nesse signo. Se você tem algum outro planeta no seu mapa, junto ao Sol, por exemplo, e esse aspecto vai trazer ainda mais força para esse planeta. Nós estamos com Urano terminando a temporada aqui em Touro. Então, Urano é um planeta pesado, um planeta lento, e ele é como se fosse uma anteninha cósmica, tá vendo? Eu e os meus desenhos aqui, né? E ele é o regente lá de Aquário, mas ele está passando aqui por Touro. Aquário em Touro trouxe muita mudança. Quer saber de uma das mudanças? Os bancos digitais. Moedas, novas formas de aplicação, novas formas inclusive de rendimentos, tudo isso está sendo, por quê? Porque Touro não é a nossa moeda, o nosso dinheiro, então é o nosso sistema financeiro. Quando Urano, que é o grande inovador, ele vem rompendo com algumas estruturas e trazendo novidade e inovações nesse setor financeiro. Urano fica aqui em Touro ainda até 2026. Ele às vezes, ele já passou um pouquinho para Gêmeos, agora ele volta um pouquinho para cumprir o último estágio. E vai permanecer ainda até 2026. Ou seja, até lá é muito provável que algumas outras alterações, inovações no sistema financeiro aconteçam. Quando eu falo sistema financeiro, muda inclusive a forma que você ganha dinheiro. Quero que você lembre que Urano em Touro trouxe aquele 2020, né, que foi super complicado, quando as pessoas mudaram de cidades, mudaram de trabalho, mudaram as suas formas de trabalhar, inclusive. Porque Touro também fala do nosso financeiro, mas fala da nossa estrutura que a gente consegue, ou que a gente consegue comprar através do dinheiro. E, portanto, muitas coisas mudaram. Houve muita troca de residência, por exemplo, de cidade, de emprego. Muitas pessoas transicionaram. E Urano em Touro vai trazer ainda mais algumas mudanças, que é o que nós estamos observando. Mudanças que nem sempre chegam de formas agradáveis, porque nós estamos falando de Urano. E Urano é o regente do signo de Aquário. E Aquário é aquele irreverente. Aquariano gosta de liberdade. Então, só para você imaginar que o planeta regente de Aquário é Urano. Então, Urano não pergunta se você está pronto. Urano não vai perguntar se é o que você quer. Urano vai trazer as novidades. É claro que aí nós temos que citar Plutão, porque Plutão está
está em Aquário. E Plutão também favorece essa morte e essa ressurreição de muitas coisas que não combinam mais e vão precisar passar por uma reestruturação, muitas coisas vão deixar de existir, é uma mudança de mundo. Eu não sei como você percebe isso, eu não sei se você está confortável, desconfortável com todas essas informações. Eu vou dizer que muitas vezes, quanto nós mais resistimos, mais difícil fica. A minha dica é para que você abra um pouco a sua mente, para que você entenda que esses períodos de grandes mudanças também aconteceram no passado, vindo de revoluções, de guerras inclusive, mas também muitas vezes acontecem coisas, situações não muito boas, mas depois, passada a hora que a poeira baixa, parece que as questões vão aparecendo e tudo vai se inovando, e quando se trata de vida, nós estamos falando realmente de um contexto de vida nova. Mas pode ser que para isso, muitas coisas ainda precisem ser mudadas. O mais interessante é que quando nós falamos de touro, touro preza pelos valores, e aí você tem que deixar claro para a vida, para o universo, o que realmente tem valor na sua vida. O que você não abre mão, o que você não abriria mão, por exemplo. Você muda de cidade, mas você não deixa a família, ou não. Você está rompendo, inclusive, com o seu relacionamento, porque Vênus também vai falar dos nossos relacionamentos. É claro que Vênus está lá em Peixes ainda, fazendo a sua transição, chegando em Áries. E aí muda tudo também, porque Netuno já chegou em Áries e vai trazendo um outro aspecto. O mais interessante é que quando nós falamos de astrologia, não dá para falar de um aspecto só. Não é porque o Sol está em Touro, é só Touro o momento, a energia, não é isso. A questão é que o Sol brilha em Touro, e eu trouxe essa mandala, inclusive, até aqui para representar um Sol mesmo, certo? O cristal, inclusive, de Touro é um cristal azul, porque rege a nossa garganta, o chakra laríngeo, por exemplo. Então nós precisamos agora iluminar a nossa fala, falar com clareza, trazer valor inclusive para tudo que a gente fala. Eu deixei e trouxe vários cristais rosa porque nós precisamos principalmente desenvolver a nossa amorosidade. A fala com amorosidade, a comunicação com amorosidade, não é meter os pés pelas mãos, não é falar o que pensa sem se importar se vai machucar, vai ferir. Afinal, hoje nós sabemos que nem tudo que você fala, você consegue depois se desculpar e aí não tem volta. Então, muitas vezes, a palavra dita, ela pode romper, assim como ela pode atrair algo bom para a sua vida. Então, você vai ter que escolher esta energia que está parando aqui. Como nós estamos falando ainda de Urano em Touro, nessa época do ano, inclusive até 2026, é importante que você reveja algumas questões que não combinam mais permanecer. Isso pode ser em relação a tudo, tá? Tudo que não traga valor, tudo que não agrega valor, já que o Sol vai estar brilhando na sua casa do dinheiro, dos valores, das questões que realmente importam na sua vida. Afinal, não dá para falar de riqueza se tudo que você faz não tem valor, não é mesmo? Assim como não dá para falar de fortuna nem de prosperidade se você não olhar para isso. E claro que Touro fala do dinheiro e eu lembro que eu já fiz um Reels falando sobre os cristais que atraem dinheiro, é citrino e pirita. Então, se você quer mais dinheiro na sua conta, no seu bolso, você precisa olhar ou ter um desses cristais junto de você, para que você atraia cada vez mais essa energia. Aí eu vou dizer,
é só ter, é só deixar lá? Eu vou dizer, claro que não. Como tudo na vida, quando você entra em ressonância com esta energia, quando você olha para esse cristal, quando você agradece, quando você abençoa, quando você sente esta energia aqui junto a ele, então você está atraindo esta energia para junto de você. E é assim que nós podemos atrair. Eu deixei as canelas aqui, porque touro também fala do paladar. E taurino gosta muito do que é bom. Comida boa, cama boa, almofada, como eu falei, cheiro bom, perfume bom. Ele gosta do que é bonito aos olhos também. Se você pensar, são os 5 sentidos, todos à flor da pele. Então, touro gosta do que é macio, touro gosta de aquele aroma gostoso, mas ele também preza pelos sabores, né? Gosta também do carinho e também costuma ser muito carinhoso, muito afetuoso, muito cuidador. Essas são as principais características que você pode encontrar numa pessoa de signo de touro. Mas, como eu falei, às vezes o signo está no avesso e aí você vai precisar descobrir onde é que você vira essa chave, porque às vezes você tem o pior lado da pessoa e se você não quer ficar com esse pior lado da pessoa, você tem que encontrar onde você vira essa chave ou onde você realmente resolve essa situação e agradece e diz muito obrigado e parte, porque quando nós falamos de Urano em touro, talvez alguns relacionamentos que já não estão na melhor fase podem vir acontecer e encerrar. Tudo isso que eu estou dizendo para você está aí em você, em alguma casa do seu mapa astrológico. E pode ser que onde estiver touro no seu mapa, você pode me contar, inclusive, se você quiser, é claro, você pode descrever aqui no vídeo, falar para mim onde foi que você sentiu mais mudanças na sua vida. Com certeza é onde Urano está em touro, porque ele já vem mudando, ele já faz um tempo que está lá. Bom, nós vamos para um breve intervalo e em seguida nós voltamos com muito mais informações. Fica até o final, porque eu vou trazer inclusive o horóscopo para o signo de touro. Meu nome é Juliana e eu sou a criadora da Granulata. Eu criei o negócio dos meus sonhos para atender as pessoas que também gostam dessa mistura do saudável com o prazeroso. Comer bem e equilíbrio para viver com mais saúde e disposição. A vida é agora, e se não partir de você se cuidar se alimentando melhor, quem vai fazer isso por você? Então te convido a conhecer a Granulata. Vem pra cá. Bom, e o mais interessante é que nesse ano, a Sexta-feira Santa, um feriado muito religioso e bastante significativo para todas as pessoas que acreditam, né,
que tem a sua religião, que tem a fé, que tem esse lado espiritual, inclusive. A Sexta-feira Santa acontece dia 18 de abril, dia 19 é o dia que o Sol entra em Touro, e dia 20, que é a Páscoa, né? O domingo de Páscoa, que se comemora a ressurreição de Jesus, que é a festa mais importante, mais sagrada, se nós pensarmos. E talvez você esteja me perguntando, ué, Lúcia, por que é a festa mais importante? Porque, na verdade, se você me permite dizer, Jesus veio trazer para nós a certeza da ressurreição da vida. Ou seja, é como se ele dissesse para todos nós que ninguém fica morto, que nós temos sim uma vida a ser vivida, mesmo que a gente faça a passagem nesta dimensão. Eu não sei como é que é a sua fé, se você acredita, se você reflete sobre isso, ou inclusive se você já vive essa sentença de Jesus. Esse, com certeza, é o ensinamento mais importante que Jesus trouxe para nós. Sim, ele é mestre do amor, ele mostrou como é que o perdão funciona, ele mostrou nos seus milagres que ele sempre perguntava para a pessoa o que você quer, mesmo sabendo que às vezes a pessoa era cega, não podia andar. Jesus sempre perguntou a quem chegava até ele, e o que você deseja? Qual é a sua vontade? E diante do que a pessoa dizia, então um milagre acontecia. Eu ensino muito isso para as minhas alunas, sejam de curso de tarô, seja de curso, tarô na mandala astrológica, seja do curso que for, do curso de reiki, de curso de cristais. Por quê? Porque muitas vezes nós ultrapassamos o limite do outro, querendo ajudar, querendo salvar as pessoas, sem perguntar se é realmente isso que elas desejam. Aprender sobre isso é algo tão valioso que você respeita a sua energia, mas também respeita as escolhas da outra pessoa. Olha quanto profundo nós mergulhamos agora. E se você não conseguiu perceber, volta um pouquinho e me ouve de novo falando, porque Jesus traz esta sentença. Jesus passou pela dor, mas ele não ficou na dor. E aqui existe um outro ensinamento. Na maior parte das vezes, acho que na vida de todo mundo, todos nós vamos sentir dor. Todos nós vamos ser desafiados na vida. Porém, você não precisa permanecer na dor. Esse é um outro ensinamento que Jesus nos traz. Por mais difícil que seja, não permaneça. Escolha não permanecer na dor. Já tinha pensado sobre isso? Como terapeuta, volta e meia eu atendo uma pessoa e é comum a pessoa ficar voltando na história porque às vezes ela precisa ressignificar aquele contexto, falar sobre aquilo, digerir para então poder caminhar de forma diferente. Mas aí eu pergunto para você, até quando você vai continuar contando as mesmas histórias? As mesmas histórias e voltando naquela dor que você passou. Enquanto você permanece contando essa mesma história, lembrando dos seus percalços, dos seus desafios e da sua dor, pode ser que isso esteja só aumentando a sua dor. Então é sobre tudo isso que nós estamos falando. E se você quiser, a partir de agora, começar uma nova vibração, talvez você tenha que fazer como se fosse um ritual, uma oração. Eu não sei exatamente o que você prefere, mas eu vou dizer que se você fizer a sua oração com fé, entregando toda essa dor, todo esse desafio que ainda você está passando, mas querendo, pedindo uma oportunidade ou já agradecendo a oportunidade de viver a vida nova, afinal Páscoa não é a vida nova de Jesus?
a vida nova de Cristo? Então, pensa nisso, que Jesus trouxe para nós a oportunidade de viver uma vida nova. Sim, depois de toda aquela dor que ele sentiu. Mas você pode também escolher viver uma vida nova. Que tal deixar um pouco as suas dores? Que tal perdoar se você precisa perdoar, inclusive a si mesmo? Porque muitas vezes somos nós que caímos, nós que insistimos, nós que não deixamos ir o problema. E aí você fica remoendo aquilo. Lembra que eu falei do signo de Touro? Nós estamos com o Sol em Touro bem no domingo da Páscoa. Ou seja, que tal ao invés, se antes você não sabia, agora você já sabe, e você sabe que essa característica, a qualquer momento, você tem poder de dizer: eu quero enxergar, eu quero sair dessa situação, eu quero vida nova para mim. E tem, claro que nós temos várias oportunidades, várias formas, várias maneiras de fazer, inclusive um ritual simples. Você pode pegar um papel branco, por exemplo, e fazer uma lista do que você não quer mais. E nessa lista do que eu não quero mais, não coloque nome de ninguém. Mas, por exemplo, se você sente que vive um desamor na sua vida, que você não tem direito à escolha, que você tem que ficar fazendo, né, o que o outro quer para a vida inteira, nunca pode escolher o que você deseja, você acha que isso é amor? Eu quero que você respire quanto a isso e aí você pode fazer uma lista. O que eu quero? Eu quero ser amado. Eu quero viver um amor de verdade, um relacionamento onde haja respeito, onde haja valor. Valor, porque nós estamos falando de valor. O sol vai estar brilhando em Touro e esse dia é muito valioso. Se você souber deixar para o universo, para a vida inclusive, o que tem valor para você. Você pode até fazer uma lista, o que realmente você não abre mão na sua vida. Sua saúde, a sua alegria de viver, o amor verdadeiro, não aquele amor que fica sempre trocando, chantageando, nada disso. Então, se você trouxer essa energia, essa tensão para você nesse momento, sabe, se você voltar para si mesmo, olhar o que não está bom e o que pode melhorar, porque a todo tempo nós podemos melhorar, então sim, é muito capaz que você consiga começar a viver uma vida nova. E aí você pode descrever o que é viver uma vida nova. É ser respeitado e também respeitar o outro, é claro, porque é uma via de duas mãos, né? A gente dá e recebe. Então, tudo que você também cobra do outro, você também precisa dar. Porque não adianta a gente querer ser amado e trata mal todas as pessoas, inclusive que convivem com a gente. Essa carta que você escreve, você não precisa guardá-la. Você pode queimá-la, inclusive. E esse programa, não sei quando que você vai estar vendo, se você vai estar vendo na sexta-feira mesmo, no sábado, no domingo, não importa o dia. O dia que você quiser, você pode fazer esse ritual. O mais interessante é que nós estamos com o sol brilhando em Touro, né? E temos a lua no feriado da Páscoa, por exemplo, minguante, que vai estar aqui em Aquário. Ou seja, é um aspecto que vai um estar cutucando o outro. E nós tivemos a lua cheia, por exemplo, que também tinha um aspecto desafiador na semana passada. O mais interessante é que o primeiro eclipse de 2025 foi em Áries. E quando você fala de Áries, nós falamos muito sobre a identidade, a sua identidade, o seu eu, como é que você aparece, inclusive, quem você é. E quando o Sol eclipsou em Áries, pode ser que isso fique um pouco camuflado e você tenha muita dificuldade em ser quem realmente você é. Então chegou a hora, chegou o momento, inclusive, de você olhar para tudo isso. Olhar para o que não está fácil, não está certo. E eu sei que muitas vezes isso não é fácil. E por isso que muitas vezes nós precisamos da ajuda de um profissional, de um terapeuta. E vá na pessoa que realmente possa te auxiliar nesse momento. Porque é só assim
que assim como Jesus perguntava o que você deseja, mesmo sabendo que a pessoa não enxergava, e aí a pessoa respondia, eu quero ver, você também vai precisar responder com certeza o que você tanto deseja para a sua vida nova. E é pensando nessa vida nova que eu vou trabalhar com o tarô, porque o tarô realmente é uma arte divinatória e ela sempre nos traz luz nesse túnel que muitas vezes está obscuro e muitas vezes fica complicado. Muitas vezes você nem sabe se você vai para a direita, para a esquerda ou simplesmente você continua. Quando eu falo sobre isso, eu trago a sua atenção para que você se abra com certeza, identificando nem que seja um item na sua vida que você realmente quer trazer, quer fazer desse momento a sua vida nova. Vamos lá? E eu vou tirar então uma carta aqui. Olha, não podia ser melhor. Vem a carta do Mago. Tá dando para ver aqui? Essa carta é uma carta muito poderosa. É o arcano 1 do tarô. Nós que estamos trabalhando, né, eu e as alunas no tarô, na mandala astrológica, que eu estou dando um curso riquíssimo, estudando arcano por arcano. O mago, quando aparece, é quando ele descobre a força e o poder de conexão entre o céu e a terra. Quando ele descobre isso, até ele mesmo se admira do poder, da sabedoria, de toda a fluidez que acaba vindo para ele através da conexão. Essa carta traz o mago, né, como se fosse a varinha, né? Como se fosse não, ele tem uma varinha e cada elemento representa, né? Então é a varinha, o conhecimento, a espada que fala das lutas dele, a moeda que fala da matéria e a parte emocional. Então são os elementos que ele vence, mas que ele trabalha a sua conexão maior e divina. E quando ele levanta a sua espada, é porque ele reconhece que é do alto, de uma conexão superior, que ele vai ser, que ele vai conseguir trazer, inclusive, as informações e o conhecimento de uma forma muito iluminada e fazer isso acontecer. Podemos dizer que o mago também é o grande alquimista da vida, que a hora que ele começa a mexer aí com os 4 elementos, realmente tudo pode mudar. Olha que carta mais poderosa. Agora eu vou trazer aqui o segundo tarô é boa, a segunda carta do tarô e vem aqui a justiça. Olha que interessante. Então, depois que o mago descobre que a sua conexão junto ao céu, junto às coisas do alto, do conhecimento, e ele traz tudo isso para a terra, a segunda carta que aparece vem a justiça. A justiça traz a sentença, traz a espada para cima, como dizendo a você que está do seu lado, está olhando a sua luta com sabedoria. A justiça divina, é dessa justiça que nós estamos falando. Não, infelizmente, da justiça que nós temos por aqui, que nem sempre é correta. E eu vou tirar a terceira carta para fechar essa leitura. E agora, de cima de baixo, vamos lá para baixo? Uau, o julgamento. Olha, 3 arcanos maiores, poderosíssimos. 3 arcanos que eu vou dizer para você que essa mensagem não é qualquer mensagem que está chegando para você. O mago está dizendo para todos nós que essa mensagem, que a informação, que a sua busca, para que você trabalhe a sua conexão, para que você aprenda a orar. Orar não é pedir desesperado, não é isso. Porque se você pede sem parar, você está emanando uma frequência de falta. E toda vez que você fica pedindo que você não tem, fica mais longe de você ter. Porque o universo responde à sua frequência energética
e está diretamente ligado às suas emoções e sentimentos. Não adianta positivismo, não adianta fazer de conta que está bom, para o universo não adianta. O que adianta? Adianta você olhar para a dor que você deseja vencer, seja ela qual for, e aí você trabalha a sua conexão. Se for o silêncio, se você precisa respirar, se você precisa aquietar, a meditação ela é muito poderosa, mas se você estiver muito ansioso, se você estiver muito preocupado, desesperado, dificilmente você vai conseguir acalmar e chegar nesse nível da meditação. Então, em primeiro momento, você descobre um mantra que você gosta e pode ser a oração mais fácil que tiver. E vá repetindo essa oração até que você perceba que a sua energia está melhor. Depois, você tenha a certeza que você está sendo assistido, que existe uma justiça divina que está observando você o tempo todo, está olhando para você. E a terceira e última carta que eu virei é o julgamento. A carta que fala exatamente da força de um renascer. Mas quando você se liberta de algumas questões aí que não combinam mais. Então, o arcano 1, o arcano 8 e o arcano 20. Olha que sentença maravilhosa para esse final de semana, para essa energia que nós vamos viver de vida nova através da Páscoa, da ressurreição de Jesus. Olha, que maravilhoso. Eu quero deixar para você, inclusive, claro, eu não posso perder de ler o horóscopo dos taurinos, porque eu fiz isso com os arianos e vou fazer também com vocês para trazer uma palavra de esperança. Vou deixar o Drake filmando aqui, olha, o touro, né, para trazer essa energia para você, para que você possa olhar esse símbolo, lembrando que os taurinos, que o touro, o símbolo de touro, inclusive, ele traz todo o valor. E vou deixar as cartas aqui do tarô para que você possa olhar aqui a sentença e depois lembra já que você tem que curtir esse vídeo e mandar para todas as pessoas taurinas que você conhece, mesmo que você não tenha muita afinidade com elas. Vamos lá? Taurinos, olha a primeira previsão até o dia 20 de abril. Seu carisma e bom desempenho profissional podem despertar ressentimentos ou inveja. Tem que usar aquela pedra olho de tigre lá. Fique atento ao modo de se comunicar, pois poderá ser mal interpretado com mais facilidade. Pequenos cuidados farão a diferença, acredite. Do dia 21 a 30 de abril, com a posição de Marte e Plutão, mantém o ciclo de adversidades ainda permanece, ou seja, não é um período tão favorável como nós gostamos. Mas é hora de recuar momentaneamente em alguma iniciativa. Se você está pensando em começar alguma coisa, segura aí, mas não desista. Essa estratégia, aliada à sua inteligência emocional, vai harmonizar a situação atual. Do dia 1º a 10 de maio, a fase da Lua e o aspecto entre Júpiter e Mercúrio devem expandir seus recursos financeiros. Que delícia! Bom ciclo para aperfeiçoar seus conhecimentos, pesquisar, fazer bons negócios e divulgá-los nas redes sociais. Aproveita! E do dia 11 a 20 de maio, o Sol e Urano em Touro estão propiciando mais vitalidade e disposição para o seu dia a dia. Você se verá com mais curiosidade e menos resistência para mudar seus hábitos e se fortalecer com exercícios físicos. Tudo em nome da saúde e do bem-estar. Olha, não sei se você gostou, se você já tinha visto o seu horóscopo, se você já estava ligado nessa sentença aí no movimento dos planetas. Mas eu confesso que é sempre bom nós sabermos o que está acontecendo no céu, porque nós aproveitamos os momentos mais favoráveis para você deslanchar nos negócios, nas novidades, nos estudos que você está buscando.
Vale lembrar que nós estamos numa vida nova, então nessa vida nova pode ser que caiba mais coisas que você ainda não faz. O que você está precisando? Voltar a treinar, voltar a se movimentar, mesmo que seja com a atividade mais prazerosa que você gosta. Lembra que touro gosta de prazer e do que é bom. Se você conseguir unir tudo junto, vai te fazer muito bem, independente se você é taurino ou não. Quero lembrar que hoje nós estamos aqui agradecendo a todos os nossos parceiros e patrocinadores, em especial a Decorato. Quero dizer que se ainda você não me segue e não acompanha os programas lá na minha rede social, @LúciaVerdim ou no Facebook, quando você passar lá, dá uma curtidinha lá, põe um joinha ou um coração, eu vou agradecer muito e você também ajuda que esse vídeo chegue a mais pessoas. Lembrando que que o vídeo de hoje falou do signo do momento, que é touro, e todos nós temos touro em algum lugar do mapa astrológico. Ou seja, esta energia vale para todos nós. Eu quero dizer que o momento é muito favorável para que você reveja o que não está combinando com a sua vida. Faça o ritual que eu deixei aqui para você, um ritual muito simples. Queima a sua folha, observe a fumacinha indo embora e vá se despedindo. Faça isso com propósito, faça isso com consciência e você me conta como é que é ou o que você realmente conseguiu na sua vida. Para nós fazermos mudanças, nem sempre nós precisamos mudar de país, de cidade ou o que quer que seja. Às vezes, uma decisão pode trazer a mudança que você tanto deseja na sua vida. Vamos de vida nova? Vamos fazer de 2025 o seu ano, o ano pelo menos que você está mais desperto, com consciência e pode trazer esta energia boa, fazendo e criando a sua vida do jeito que você quer? Que tal? Eu vou ficando por aqui, vou me despedindo e agradecendo por você estar comigo e semana que vem tem muito mais. Até lá!